Fala meu amigo, minha amiga advogada. Essa semana recebemos uma pergunta muito bacana do Pedro Ivo pelo nosso canal do YouTube, que eu acredito que muitos tenham a mesma pergunta, a mesma dúvida. Guilherme, ele me pergunta, né? Eu estou publicando conteúdo, fazendo meu layout na minha página do Instagram, mas eu venho percebendo que quem tem me seguido são advogados e contadores, e não exatamente os empresários que eu gostaria que me seguissem. O que eu posso fazer para que eu consiga realmente focar neste público e obter resultado a partir disso? Bom, vamos lá. Eu separei aqui 3 pontos principais para a gente falar, mas o importante, logo de cara, é dizer para você claramente, não há como fazer um controle, tá? Do Instagram, por exemplo, qualquer rede social, quando você não está pagando. Quando você faz um posicionamento, você lembra que você vai lá e define o público, né? Então você pode ir lá e apontar, poxa, eu quero empresários desta idade até esta idade, né, desta região, enfim, que tenham esses interesses. Agora, quando você está fazendo organicamente, isso está relacionado às hashtags que você está utilizando, às pessoas que já seguem você, que podem estar compartilhando aquele conteúdo, e outras questões relacionadas ao próprio conteúdo em si, ao layout, ao texto. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, um ponto importante que me chamou a atenção, que eu acho que é legal compartilhar, está relacionado ao estratégico do escritório. A gente falou alguns vídeos, né, um pouco mais para trás sobre o retorno dos grandes escritórios. Não sei se você já chegou a ver, mas se não viu, inclusive tem no curso, eu falo um pouquinho sobre isso, é legal dar uma olhadinha. Os grandes escritórios têm basicamente 3 pilares, né? Escritórios como Machado Merer, Siqueira Castro, eles variam um pouquinho nesses 3 pilares, o retorno deles, tá? Então o retorno provém, primeiramente, do corpo jurídico de grandes empresas, certo? Isso gera muito resultado para eles. O segundo, parcerias. Tá? O segundo é parcerias com outros escritórios, ou seja, indicações de outros escritórios. E o terceiro, o corpo jurídico interno, né? Então os próprios advogados dos grandes escritórios, geralmente o volume é muito grande, né? Como o Machado Merer, que eu acho que passa de 1.000 advogados, então eles trazem muito negócio para dentro do escritório. Redes sociais, Google, tá lá embaixo. Tá? Geralmente eles têm isso muito como uma forma de comunicação, de alinhar o discurso dos advogados que estão na rua prospectando, atendendo os clientes e manter, né, manter o escritório, manter a comunicação deles alinhada com aquilo que está acontecendo no dia a dia, certo? Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou trazendo esse primeiro ponto? Porque, veja, na fala do Pedro Ivo ele diz assim, puxa, advogados e contadores não me interessam tanto. Aí você tem que pensar no seu planejamento estratégico. Será que faz sentido? Será que aquilo que você está falando, aquilo que você está oferecendo, não está passando uma sensação de especialista e outras pessoas podem estar seguindo você em função disso? Pode ser um alerta para isso, tá? Então cada um não tem uma resposta certa ou errada, é importante que você olhe para dentro do seu planejamento. Eu decidi compartilhar novamente esse número porque eu acho que ele é importante você ter em mente. Bacana? O segundo ponto está relacionado a texto e layout, né? Direcionar a fala. Aconteceu bem recente, gravando uma aula para um curso aqui, de eu pesquisar, por exemplo, algo relacionado à demissão por justa causa. Nós tínhamos um cliente aqui querendo ranquear nessa palavra, aparecer na primeira página do Google, e nós fomos fazer uma pesquisa, como a gente sempre faz, para entender como as pessoas estão procurando, e não como o advogado acredita que as pessoas estão procurando. Sempre a gente faz essa separação, tá? Do como o advogado quer falar versus como as pessoas estão procurando, porque há uma diferença imensa, tá? Vários e vários conteúdos que se você lê sobre marketing, sobre copy, sobre estratégia, você vai perceber que a chamada, ela às vezes é determinante para o resultado. Tem situações que ela chega a representar 70%, 80%, né? Tem alguns grandes nomes aí do marketing que eles falam que uma chamada pode impactar uma pessoa ou 100, né? Ou na proporção 100 mil, 1 milhão, enfim, de acordo com a criatividade, com quanto você consegue conectar e ser objetivo. Legal? Então aqui, o que é importante? Direcionar a fala. Eu falei sobre a demissão por justa causa pelo seguinte, olha que interessante. Quando eu fui procurar demissão por justa causa, existia um volume de pesquisas que estava exatamente dessa forma, o que pagar na demissão por justa causa. Olha que interessante, está deixando claro o que pagar. Quem é que pesquisa o que pagar? Pode ser o próprio empresário, pode ser, por exemplo, alguém do RH, alguém do administrativo, ou seja, a palavra já diz muito sobre a característica daquela pessoa. Porque também tinha logo abaixo o que receber na demissão por justa causa. Opa, então já passo mais para o reclamante. Então aqui cabe um ajuste de direcionar a fala e você pode utilizar o Google. Vários cursos que nós temos gratuitos ensinam como fazer isso. Tá? Então se você tem a palavra curta, né, daquilo que você vai falar, separa aquilo que você vai falar, separa aquela palavra e vai no Google e começa a buscar. O próprio buscador do Google entrega várias questões importantes. Tem ferramentas que a gente ensina gratuitas, mas o próprio buscador já te dá alguns direcionamentos, porque ele entrega exatamente como as pessoas estão procurando. Aí você faz uma leitura, né, puxa, empresário, dessas opções que o Google está me mostrando aqui, como será que ele está pesquisando?
e é a partir disso que você começa a direcionar um pouquinho a sua fala. E aquele mesmo conteúdo, aquela mesma fala, você reflete nela no layout. Aí no layout é importante você representar, né? Então, poxa, se eu quero falar com um empresário, qual é a imagem que representa aquela mensagem e que guarda a relação, né? Que ela quase fale por si só. Demissão por justa causa, empresário. Que imagem pode representar isso? É um pouco subjetivo isso, está um pouco mais artístico talvez, mas é importante você ter em mente. E o terceiro ponto, não menos importante, mas sim importante, é a questão das hashtags, né? Existe sim pesquisa por hashtags. Então vamos pegar lá, você está publicando, por exemplo, com a hashtag advogado. Quem é que pesquisa com a hashtag advogado? Você acredita que vá uma empresa, um empresário buscando advogado, pesquisando por hashtag no Instagram? Eu nunca vi esse resultado, tá? Eu estou dizendo claramente, pode ser que alguém tenha tido esse resultado, coloque um comentário aqui, eu nunca vi isso. Mas o que eu recomendo? Se eu quero falar com o público empresarial, que tipo de hashtag o empresário pode vir a utilizar que guarde relação com o universo jurídico ou de empresa, de negócio, tipo a hashtag empreendedorismo. Que tipo de hashtag ele poderia, aí tem que pensar, tem que fazer as análises dentro do próprio Instagram para que você passe a utilizar hashtags relacionadas ao seu negócio. Porque é muito comum o advogado utilizar advogado, OAB, e aí naturalmente quem faz muito essa pesquisa, a grande maioria são advogados. Então você está se expondo, você está exibindo as suas publicações para advogados, né? Então na prática serão eles que passarão a seguir a sua página, ok? E aí tem uma última aqui que eu gosto de falar, que são as ações de relacionamento, né? Então, por exemplo, puxa, Guilherme, eu fico apenas de forma reativa, esperando as pessoas seguirem a minha página. Provavelmente você vai ter um crescimento muito moderadinho, né? O que a gente faz aqui recomenda, principalmente no começo? Escolhe pelo menos umas 3 pessoas, 4, a partir de uma determinada hashtag que você está vendo que a pessoa está utilizando, que os empresários utilizam, que esse perfil dessa pessoa realmente mostra que tem um potencial para o seu escritório, e começa a seguir essas pessoas. Curte alguma coisa, engaja, não passe só aquela sensação fria, ei, estou te seguindo, quero que você me siga. Isso geralmente não funciona, as pessoas já estão meio acostumadas com isso, né? Então é importante criar uma conexão de verdade. Se você não for ter tempo para fazer isso, provavelmente não vai funcionar. Muitas das pessoas que nos seguem aqui, a gente faz exatamente isso na nossa própria página do Instagram. Então nós vamos lá, semanalmente, seguimos alguns advogados que nos interessam, que a gente acha interessante, o que eles compartilham, e eles passam a nos seguir porque a gente curte foto, a gente tem um certo engajamento dentro das limitações de tempo de cada um. Bacana? Acho que esses 3 pontos eram importantes, tá? Para complementar essa resposta do Pedro Ivo. E para finalizar, eu quero convidar você, nós gravamos alguns cursos nos últimos meses, gratuitos, 100% gratuitos, estão todos na nossa plataforma, dentro do nosso site, tá? Dependendo do canal que você está vendo, vai estar na descrição, se você está vendo pelo Instagram, você vai ter o link pela bio, dos cursos gratuitos. Os nossos cursos são focados em geração de negócio. Então, relacionado a essa pergunta, tem um curso chamado Marketing Jurídico, tá? O Essentials, que é focado em geração de negócio. A gente fala sobre a questão estratégica para você levar esse estratégico para dentro do seu escritório, para você que está começando, para você que já está lá em cima, já está há alguns anos advogando, funciona demais. Tem alguns cursos, convido você a conhecer esses cursos e depois vir aqui contar para nós se você está gostando, se fez sentido para você. Combinado? Não esquece, deixa o seu comentário, me diga se foi interessante, se algum insight encaixou para você e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!